Lucas 16, verso 19 a seguir. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, adoramos o Senhor na Tua grandeza, na Tua santidade. Invocamos a Tua presença neste lugar mais uma vez. Em nome de Jesus, abençoe-nos, fala o nosso coração e nos guia pela Tua palavra, palavra da verdade. Abençoe a todos que em todos os lugares ouvirão a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num tempo em que a ordem de Jesus para que se pregue o Evangelho em todo o mundo continua em pleno vigor. O ide de Jesus permanece de pé e creio que nesses momentos, esses dias em que vivemos, essa ordem ainda está mais evidente, mais emergente, mais necessária. Os pregadores têm feito esforços para pregar o Evangelho, mas agora nós temos que envidar todos os esforços possíveis para cumprir a grande comissão de Cristo, que decide pregar meu Evangelho. Aqueles que crerem serão salvos. Qual é o propósito da pregação? Eu acabei de citar Marcos 16:15. Aqueles que crerem serão salvos. Este é o grande projeto de Deus, que o homem creia, porque crendo ele se livrará da condenação eterna. Paulo disse também: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Paulo também escreveu a Timóteo, capítulo de número 1, capítulo de número 2, aliás, em 1 Timóteo, versos 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Observe o que Paulo diz: que quer que todos os homens se salvem. Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mais uma vez, 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Porém, não obstante todo investimento de Deus, toda dedicação da igreja, todo esforço dos pregadores, pregando noite e dia, usando meios de comunicação, empregando dinheiro, investindo milhões para pregar este Evangelho, produzindo Bíblias, produzindo folhetos. Não obstante, o fato é que
mesmo diante de tudo isso, ainda existem aqueles que creem e aqueles que não creem. Infelizmente, existe um lugar, e este é realmente o tema da minha pregação nessa noite, um lugar onde todos creem, mas jamais se salvarão. Nós gostaríamos que a mesma coisa fosse dito com respeito a este mundo, dizendo, e todos creem, e dizer o positivo, e todos creem e todos são salvos. Mas o tema da mensagem é, onde todos creem e jamais se salvarão. Que lugar é este? Os pregadores hoje quase não gostam de mencionar este fato, este lugar, mas ele é bíblico, está na Bíblia. Jesus pregou muito sobre isso. O lugar aonde as pessoas creem, mas jamais se salvarão, chama-se inferno. O inferno é um lugar real, a Bíblia fala muito sobre a existência dele. Todos no inferno hoje são crentes. Não existe não crente no inferno. Neste mundo nosso, muitos não creem na Bíblia, mas naquele lugar, todos hoje estão crendo que a Bíblia é verdade. Todos hoje estão aceitando o fato de que Jesus é o Salvador, só o sangue da cruz pode salvar, só Jesus Cristo pode libertar o homem da condenação. Todos que estão naquele lugar hoje sabem perfeitamente que o caminho da fé é o caminho da bem-aventurança eterna. Mas naquele lugar onde estão bilhões de pessoas que já passaram por este mundo, bilhões de pessoas que estão ali hoje, entre eles, nós podemos dizer que não existe nenhum só não crente. Todos ali agora são crentes, mas tarde demais. Tarde demais. O homem rico do relato de Jesus disse: rogo depois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Imagine, este homem aqui está do outro lado. Jesus podia contar um fato desse, porque Jesus conhece o presente, o passado, o futuro, conhece o mundo material e o mundo espiritual. Jesus conhece o céu e Jesus conhece o inferno. Então Jesus podia dizer para a gente que lá naquele lugar, ele destaca um homem, mas ele representa milhões, bilhões que estão lá. Ele diz que este homem está agora convicto que se alguém der um testemunho eficaz aqui na terra, talvez poderá livrar os seus irmãos de irem para aquele lugar. Ou seja, ele descobriu que havia um caminho que pode levar o homem para o céu e desviá-lo do caminho do inferno. Ele então diz: pai Abraão, manda alguém testificar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Ele agora sabe que há um caminho de salvação, quer que esse caminho seja pregado, mas ele mesmo está perdido. Esta será, ou está sendo já, uma das grandes tragédias da realidade do inferno. Um lugar aonde todos creem, mas a fé já não tem mais nenhum efeito. Porém, das grandes tragédias que envolvem a existência do inferno, essa é uma das principais, mas não é a única. E eu quero aproveitar então mencionar mais algumas dessas tragédias que o ser humano deve evitá-la, deve fugir dela, deve sair fora disso. Se há um caminho de vida eterna, se há um plano eterno de Deus para a salvação, por que ficar estribado num caminho de condenação? Segunda grande tragédia do inferno. O inferno é um lugar inadequado para seres humanos. Mateus 25, verso 41, Jesus diz:
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observe bem, Jesus não disse que o inferno foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Foi criado especificamente para esse mundo do mal, que já rebelou contra Deus e está irremediavelmente perdido. O anjo que rebelou contra Deus adotou uma postura de rebelião voluntária, deliberada e irreconciliável. Então, o Senhor cria o inferno para o diabo e seus anjos, porque eles não são redimíveis, não são reconciliáveis, eles são totalmente perversos, as suas naturezas são declaradamente contra Deus. Então eles têm uma sentença logo lá atrás, embora continue ainda operando no mundo, mas a sentença já foi dada e breve a execução da sentença se concluirá. Deus só tem 2 lugares na eternidade para os seres que Ele criou. Deus só tem o céu e o inferno. Por isso, na eternidade, os que viverem impiamente aqui na terra não poderão, claro, viver com os justos depois dessa vida. E como Deus só tem 2 lugares e os justos vão viver no céu, então Deus terá que destinar os ímpios para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Serão confinados no mesmo lugar, no mesmo ambiente, de tal maneira que o inferno cumpre um papel mais ou menos semelhante ao papel socioeducativo que as penitenciárias na terra cumprem. Quando os homens se tornam maus, perversos e querem prejudicar o seu semelhante, eles vão para a reclusão. A eternidade também terá um presídio em que ficarão reclusos os ímpios, os que maltratam, os que ferem, os que pervertem a ordem, os que machucam. Eles não podem conviver com os justos, com os mansos, com os simples. Eles são danosos. É como um animal violento que escapa da sua jaula e então tem que ser rapidamente capturado e colocado numa jaula mais forte, para que ele não saia devorando crianças, adultos e velhos pelas ruas de uma cidade. Assim, Deus só tem 2 lugares e Ele terá que destinar na eternidade os ímpios para viverem neste lugar de condenação, preservando o céu para os seus filhos, porque Deus é um Pai responsável que não permitirá que você viva sofrendo, lutando, labutando nessa vida e parta dela para viver num lugar em que os ímpios também viverão. Absolutamente. Depois dessa vida, o Senhor garante que ali não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá injustiça, não haverá violência, não haverá nada que perturbe a paz dos seus filhos, porque Jesus pagou com o sangue dele para vivermos numa cidade gloriosa, bendita, onde haverá adoração, louvores, mais ou menos assim. O culto que nós estamos fazendo aqui nessa noite, desde o começo, muito lindo, é uma antevisão, ainda bem claro, bem pequenininha, mas uma antevisão do que nós desfrutaremos no céu. Você não viu ninguém falar palavrões aqui? Você não viu ninguém empurrando, esbarrando, chutando alguém? Você viu delicadeza? Você viu gentileza? O céu vai ser isto em uma multiplicação, em uma potência máxima de beleza, de glória, de virtude, de amabilidade, de amor, de compaixão. Vai ser aquele amor fluindo, o amor correndo, e nós estaremos juntos, só nos alegrando e sendo cheio da plenitude de Deus. Glória a Deus, aleluia. Terceiro, o inferno é um lugar fora do alcance da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nós aprendemos aqui desde que nós começamos a ter contato com o Evangelho. A misericórdia de Deus é aquele ato, aquela
aquela postura divina em que Ele atenta por o mais pobre, o mais fraco, o mais pecador. Misericórdia é a bondade de Deus em ação, estendendo a mão para o caído, o que a sociedade despreza, o que a família manda embora, o que as pessoas dizem não serve para nada. A misericórdia de Deus é como aquela mão bondosa que vem e levanta aquele homem, aquela mulher da sarjeta, do pecado, da embriaguez, da droga, da prostituição. Levanta ele e diz: tu és meu filho, minha filha, eu te dou uma roupa nova, eu te visto de veste de salvação, eu escrevo o teu nome no livro da vida. Misericórdia é esse ato em que Deus não age porque merecemos. Deus age por bondade, por amor e por misericórdia. Os piores homens do mundo, enquanto vivem, estão ao alcance da misericórdia, mas morrendo eles, estabelece-se um abismo intransponível entre aquele homem pecador, impenitente, e o Deus de toda graça e de toda misericórdia. A misericórdia é a graça que pode salvar qualquer um aqui na terra. Não pode salvar, não pode penetrar, não pode ser eficaz para a vida de nenhum que já está dentro do inferno. No inferno não existe misericórdia. No inferno não existe indícios de bondade, de amor, nem de perdão. É um lugar então em que há uma espécie de maldição estabelecida, instalada. No inferno é aquele lugar onde a gente tem que lembrar que tem coisas ruins na terra. Por exemplo, na terra é muito ruim pessoas que fazem parte de camadas sociais que não são providas de recursos de mínimo para viver bem. Se fala muito sobre se fala sobre essas pessoas, tem que ser com compaixão, querendo que isso um dia acabe. Mas se fala sobre pessoas sem teto, sem terra, sem dinheiro. Tudo isso é lastimável. Porém, o pior de tudo é estar sem Deus, é viver sem esperança, é ir para a eternidade sem céu. Isto é o pior de todos. Dá para aguentar muito sofrimento neste mundo, mas é inadmissível pensar que depois de sofrer um bocado neste mundo, um homem ou uma mulher ainda partirá deste mundo para enfrentar um sofrimento ainda mais profundo. Mas Deus tem parado na frente de todo homem e toda mulher e dito: dá-me o teu coração, teus olhos observem as minhas leis, e eu farei de você uma nova criatura. Deus tem parado diante dos piores e dito: a solução para você não precisa de continuar como você está. Assim o inferno então é este lugar onde não existe mais acesso para a misericórdia de Deus. Número 4, o inferno é um lugar onde as orações não são mais respondidas. Aqui neste mundo há ilustrações, há exemplos de orações respondidas das mais inéditas, nas mais difíceis situações, né? Lembra da oração de Jonas? Jonas foi lançado ao mar, um peixe o engoliu, e a Bíblia diz que dentro do ventre do peixe, o profeta Jonas, que ia morrer, ainda teve fôlego e clamou a Deus. E a Bíblia diz que mesmo dentro do mar, dentro do ventre do peixe, a oração de Jonas foi ouvida pelo Deus eterno. As orações podem ser ouvidas de diversos lugares, diversas maneiras, nas mais difíceis situações. Aqui nessa terra, enquanto vivemos, talvez um gemido apenas que você faz em direção aos céus, dizendo com o seu gemido: Deus, preciso de ti. O Senhor vai escutar. Mas o inferno, ali é um lugar onde as orações não são mais respondidas.
jamais serão respondidas. A Bíblia diz que o rico, estando lá, orou ao pai Abraão. Interessante. As orações no inferno existem. Não são respondidas, mas existem orações lá. Mas elas são o quê? Confusas. E jamais serão respondidas, como estou repetindo. Mas o rico, a Bíblia diz que orou ao pai Abraão. É confusa a oração no inferno. As pessoas perdem o norte, a referência, porque na realidade ele tinha que orar a Deus e não ao pai Abraão. Mesmo assim, Abraão declarou que a sua oração não podia ser respondida. Então fica definitivamente provado que orações no inferno existem, são confusas e jamais serão respondidas. Número 5, o inferno é um lugar onde a maldade, o pecado, o mal, ficará num grau de concentração altamente inconcebível praticamente. Vamos pensar nisso aqui. O homem rico está lá e ele começa a lembrar dos 5 irmãos que ficaram. Ele fala com Abraão sobre uma possível missão de alguém que morreu voltar e falar com eles. Abraão vai explicar que não é possível responder aquela oração dele. E o rico expressa uma coisa que dá a entender para a gente esse detalhe de maldade no inferno concentrada. O rico não queria que seus irmãos fossem para lá. Será que ele não queria porque ele estava ficando bonzinho lá? Eu creio que não. Porque lá é um lugar de concentração de maldade. Possivelmente, essa é uma interpretação minha, o rico não queria que seus irmãos fossem para lá, porque ele era culpado de muitos dos pecados do seu irmão. Como ele era rico, ele produzia muitas festas, ele promovia muitos encontros de bebedices, de embriaguez, de pecado, e ele envolvia muita gente, e os seus irmãos eram os primeiros a serem arrastados por ele para aquele caminho mau. E qual é a minha dedução? Ele provavelmente, penso eu, queria dizer assim: pai Abraão, vamos impedir que eles venham para cá, porque se eles vierem para cá, eles vão me matar. Você já estava morto, mas haveria um outro tipo de opressão certamente que ele podia imaginar que ele sofreria, porque seus irmãos diriam: você é culpado, você nos arrastou para o pecado, você promoveu todas as orgias que nós nos envolvemos, e você veio para cá, e nós também viemos, então você vai pagar bem caro agora conosco aqui. Preste atenção, as grandes bandas de rock que levaram milhões de jovens para as drogas, os promotores do carnaval, os donos dos cassinos, as proprietárias das casas de prostituição de todo mundo, todo este povo, todos eles estarão lá, aguardando os milhões que foram por eles desviados. E quando esses desviados chegarem ali, será o encontro do ódio e da vingança. Imagine a concentração de mal no inferno, porque uma pessoa vai começar a odiar a outra, vai querer morder, esganar, vai querer xingar, gritar. Isso vai durar séculos, anos e mais anos e mais anos. O ódio aumentando, porque todos se nutrirão de ódio. Há um ditado correto que ódio gera ódio. Então o inferno será um lugar onde o ódio promoverá ódio e ódio e ódio. E depois de 1 milhão de anos, o grau de maldade no inferno será inconcebível. Eu até ouso dizer que Deus não criou o inferno. Na realidade, quem cria o inferno é a impiedade do homem. É a iniquidade do homem que cria o inferno. Deus apenas vai preparar aquele lugar para separar os ímpios dos justos. Mas quem cria de verdade no mundo espiritual, quem cria o inferno, é a impiedade, é a maldade, é a violência, é o ódio. E este lugar servirá então para a reclusão.
E então Deus destinará os impenitentes a este lugar. A Bíblia diz assim: porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, não é Deus que prepara, que cria o inferno. O homem está semeando com a sua maldade, com a sua falta de arrependimento, o seu coração duro, ele está preparando uma colheita. E essa colheita virá de forma plena, irreversível, no inferno. Sexto, o inferno é um lugar sem chances de retorno ou arrependimento. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 47 e 48. Aqui está a amplitude do inferno. Quanto tempo o inferno durará? A Bíblia diz: onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. É morte eterna, morrendo hoje, morrendo amanhã, morrendo daqui 10 mil anos, daqui 100 mil anos, daqui 1 milhão de anos, morrendo ainda. Disse Jesus: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Não foi à toa que Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Não foi apenas uma encenação, alguma coisa que ficaria bonito para tecer, criar poesias, desenhar quadros. Não, não tem nada de romântico com a cruz. A cruz era um lugar de sentença e de morte. Exatamente como hoje é uma cadeira elétrica, uma forca, uma guilhotina. Naquele tempo era isto: instrumento de sentença de morte. Jesus assumiu a sentença de morte. Foi dolorido, foi entrega, foi rendição mesmo, completo, foi vergonhoso, foi humilhante, porque Jesus foi lá na cruz. E quando ele estava lá, a Bíblia diz que o sol escureceu por 3 horas. Por que é que ele ficou naquela escuridão? Por que ele ficou gemendo? Por que seu sangue continuou derramando? Porque quando chegou às 3 horas da tarde e ele rendeu o seu espírito, entregou ao Pai, a Bíblia diz que a terra entrou em convulsão, as pedras arrebentaram. Lá no templo o véu se rasgou, nos sepulcros abriram. A Bíblia diz que o sepulcro abre, mas os que estão dentro dele só vai sair na manhã da ressurreição. A Bíblia diz que os sepulcros abriram, mas depois diz: depois da ressurreição deles saíram e andaram na cidade com Jesus. Porque Jesus então tem que passar por tudo isso? É porque ele estava nos livrando do inferno. A Bíblia diz que o inferno abriu a sua boca e o seu apetite não tem limites, ou seja, se ele puder, ele quer consumir a todos. Mas Jesus chega, para na boca do inferno. Ali na cruz era a boca do inferno. Ele para e diz: não permitirei que os homens morram eternamente. Se eles crerem em mim, eu os guiarei daqui deste lugar terrível, onde pode ser a porta da perdição. Eu os guiarei para a porta da salvação. Eu sou a porta. O milionário Ted Turner disse certa vez numa entrevista: eu estou olhando para o futuro e me vejo morrendo e sendo lançado no inferno. É lá que é o meu lugar. Sabe quem é Ted Turner? É um empresário bilionário americano, empresário de mídia, responsável pela fundação dos canais TBS, TNT, Cartoon Network e CNN. Bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. E ele diz: eu estou olhando para o futuro e me vejo morrendo, sendo lançado no inferno. Você diz: esse homem é um maluco? Como é que ele fala isso? Tem coragem de falar uma coisa dessa? Irmãos, amigos, todos que vieram nesta noite, todos que vão ouvir essa mensagem, este homem pode parecer um maluco, mas
todo ser humano que está andando neste mundo agora, que está ou deixando para depois a proposta de Cristo, ou está voluntariamente ignorando a Cristo e fazendo parte daqueles que não creem e não querem crer, esta pessoa está dizendo a mesma coisa. A Bíblia diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9,17. Muitas vezes os homens, o grande pecado dos homens é que eles se esquecem de Deus. Eu acredito que talvez seja por isso que Satanás tem criado uma porção de entretenimentos, distrações, para manter os homens distraídos, ocupados com uma coisa, com outra, com uma vaidade, com pecado, com divertimento, e eles vão vivendo a vida até ela acabar, e eles vão morrer fazendo parte do grupo daqueles que se esqueceram de Deus. Lembrou da academia, mas esqueceu de Deus. Lembrou da viagem, mas esqueceu de Deus. Lembrou do casamento, mas esqueceu de Deus. Lembrou do dinheiro, mas esqueceu de Deus. Lembrou do título, da fama, mas esqueceu de Deus. A Bíblia diz que todos que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Irmãos, e no caminho, nesse caminho em que estamos, que é o caminho da eternidade, todos nós estamos no caminho da eternidade, com Deus ou sem Deus. Nesse caminho não adianta apelar para absolutamente nenhum outro recurso, nem a tecnologia avançada. Imagine hoje, com os homens gabando, nós já temos a internet, nós já temos uma mídia que envolve o globo inteiro, nós temos a inteligência artificial, nós estamos com tudo. Mas a Bíblia diz que quando diz respeito à nossa alma, nós temos que voltar a mais de 2000 anos atrás, subir aquele monte Calvário e dobrar os joelhos ali e dizer: Senhor, entrego-me diante de Ti. Não tem inteligência artificial que pode tirar nenhum dos seus pecados, mas o sangue de Jesus Cristo pode lavar e limpar, tirar toda a mancha, todo o pecado, dar-nos um coração novo, encher nossa vida de paz e nos levar para o céu. Milhares de pessoas partem para a eternidade e elas pensam que vão entrar de alguma maneira no céu, mas na verdade estão indo para a perdição. O próprio Senhor Jesus Cristo advertiu isso. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Morrem cerca de 3 pessoas por segundo no mundo. Durante esse período do culto, desde a hora que começou até agora, já morreram mais de 10.000 pessoas no mundo. Essas 10.000 pessoas são 10.000 almas eternas que voaram para a eternidade. Só Deus sabe se elas foram para a esquerda ou para a direita. Terminando, quando chegar a nossa hora, vamos estar com Jesus, vamos caminhar com Jesus, vamos, se for preciso, vamos morrer com Jesus, porque Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta é uma noite em que nós estamos aqui dizendo: Jesus, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Vamos ficar de pé. Esta é mais uma oportunidade que nós estamos dizendo para Jesus, reafirmando para Jesus diante do mundo espiritual: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, Senhor. Senhor, eu não estou impressionado com nenhuma tecnologia, com nenhum avanço. Eu estou impressionado com a cruz, porque foi lá que o Senhor me salvou. Paulo disse: longe esteja de me gloriar-me a não ser na cruz. É esta cruz, velha cruz, é nela que nós encontramos o refúgio verdadeiro. Abra seu coração, ame Jesus de verdade. Converse com Ele todos os dias, deixa Ele ser o seu amigo permanente, fiel, porque Ele caminhará com você
o tempo todo. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Salvador bendito. Nós reverenciamos a tua grandeza, a tua bondade. Obrigado, Jesus, porque o que o Senhor fez por nós. Jamais, Senhor, outro lugar encontraríamos um amor tão grande, tão perfeito, uma glória tão inacessível, tão elevada. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, pela nossa família, pelos nossos filhos, por todos estes que poderão estar na tua presença. Um dia estamos juntos com o Senhor no céu, glorificando e adorando o teu nome. Aleluia, ao príncipe da paz, ao Senhor da nossa salvação. Nós te adoramos, porque em nenhum outro há salvação, somente no teu nome. Tu és o único mediador. Nós te amamos, nossa vida te pertence, nós recebemos o dom desta graça. Nós, Senhor, cremos verdadeiramente que nesta noite o teu sangue está purificando, está lavando, está limpando a nossa vida, para estarmos ainda mais unidos a ti, em amor e em santidade. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, Senhor.